The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Pessoal, eu quero encontrar vocês pessoalmente e a gente já tem dia, hora e local para esse encontro. Mais detalhes depois da introdução do programa. Não pula, tá? Você está ouvindo o História FM. A questão racial na Guerra do Paraguai. Afinal de contas, diferentes grupos de diferentes lugares lutaram nessa guerra. E hoje a gente vai falar um pouco desse assunto. Nós já temos episódios sobre a Guerra do Paraguai, mas hoje a gente vai entrar nesses meandros mais específicos sobre a Guerra do Paraguai, num tema que é bastante contemporâneo, que é um assunto que a gente tem cobrido bastante na historiografia contemporânea. Eu sou Iglis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Vitor Isaacson mais uma vez aqui conosco, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Vitor, seja muito bem-vindo novamente. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal que não ouviu o episódio de Guerra de Secessão que a gente gravou, né? Bom dia, Iglis. Bom dia aos ouvintes. É um prazer voltar aqui ao seu podcast. Eu sou professor do programa de pós-graduação em História Social da UFRJ e do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais os meandros da questão racial durante a Guerra do Paraguai, depois que eu der um recado para vocês. Pessoal, eu quero encontrar vocês pessoalmente. Esse será o nosso primeiro encontro presencial de ouvintes do História FM e é um encontro com sorteio de livro, tá? E nós já temos dia, hora e local. Será nesse dia 30 de outubro de 2025, quinta-feira, no Floripa Shopping, em Florianópolis. Esse episódio vai sair oficialmente dia 27, então é dia 30, na mesma semana. E esse encontro será, mais precisamente, na estreia do filme A Própria Carne, produção nacional com pano de fundo da Guerra do Paraguai, para a qual eu prestei consultoria. E estreia dessa quinta, dia 30, com uma sessão às 9h30 da noite. A ideia é a gente se encontrar, ver o filme e depois que terminar a gente trocar uma ideia. Eu vou contar pra vocês como é que foi a visita ao set de filmagens e tudo mais. Vou sortear 2 exemplares do meu livro, O Dia D, Como a História se Tornou Mito, ambos os exemplares autografados. E se tudo der certo, a produção vai me enviar brindes para distribuir pra galera que for. Então, além de prestigiar um filme nacional e participar de um encontro da galera que ouve o podcast, você concorre a 2 livros autografados e talvez brindes, né, se tudo der certo. Mas eu não sei quantos brindes vão ser, então tenta chegar mais cedo pra garantir, tá? Então é isso, gente. 30 de outubro de 2025, no Floripa Shopping, às 9h30 da noite, a gente vai assistir A Própria Carne e depois do filme bater um papo e conversar sobre o que der na telha, né? Em especial sobre história e cinema, porque é o que eu tô estudando mais nos últimos tempos e tal. Mas falar, claro, sobre os bastidores do filme e tudo mais. Então, apareçam, porque eu quero muito encontrar a galera lá. E se vocês me permitem tomar mais um minutinho da atenção de vocês, eu quero falar da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia esse podcast e sustenta o meu trabalho, né? E você pode apoiar o História FM em apoia.se/brigahistoria. O link tá aqui embaixo na descrição e entrando ali você vê as faixas de recompensa também. Mas você pode apoiar com qualquer valor a partir de R$2 por mês. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Felipe da Silva, Tanner Johnson, Fabrício Zavalone, Rodrigo Cavalcante, Caio Franco e Ricardo Oshino. Muito obrigado, pessoal. Como eu disse, são vocês que fazem a História FM acontecer. E se você que está ouvindo quer fazer parte desse grupo seleto, é só acessar apoia.se/brigahistoria pelo link na descrição e fazer o seu apoio mensal com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Se você quiser fazer uma ajuda pontual, sem ser mensal ou um valor diferenciado, você pode fazer isso pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. O conflito que chamamos de Guerra do Paraguai foi a maior guerra da América do Sul. Ela durou de dezembro de 1864 a março de 1870 e causou cerca de 450 mil mortes.
Para a gente começar essa conversa, primeiro eu queria avisar o pessoal que nós temos aqui no História FM um episódio antigo de 2020 sobre a Guerra do Paraguai. Então, se vocês quiserem um episódio mais geral sobre a guerra, o episódio tá lá. Nesse aqui, a gente vai focar nessas questões a respeito da categoria de raça nessa guerra, assim como uns meses atrás a gente teve aqui um episódio sobre a questão de raça na Idade Média, né? Então, eu queria começar o episódio falando sobre uma consequência quase imediata para os padrões da época da invasão do Mato Grosso, que foi o Decreto dos Voluntários da Pátria e o início do processo de alistamento para essa guerra. Antes de fazer a pergunta em si, eu queria fazer a referência ao livro Reminiscências da Campanha do Paraguai, do Dionísio Cerqueira, porque eu acho que foi nele que eu li que nos primeiros dias, em algumas cidades pequenas, o número de voluntários era tão grande que a burocracia local não dava conta de alistar todo mundo e parte do pessoal voluntário era dispensado, né? Isso irritava algumas pessoas, logicamente. Só que aí, claro, eu fico me perguntando também até que ponto isso é real ou foram histórias que o Dionísio ouviu e quis passar adiante, levando em conta que o livro dele tem um pouco desse sentimento patriótico, um pouco exagerado, que ele coloca nas entrelinhas, às vezes de maneiras até explícitas. Então, minha primeira pergunta é, qual foi o impacto do decreto dos voluntários da pátria na questão do alistamento, do recrutamento? Houve mesmo um boom inicial nessa questão de alistamento de voluntários? Olha, houve sim. Antes mesmo do decreto aparecer, já muitas pessoas tentaram se voluntariar. Assim que as notícias, né, da invasão paraguaia chegaram no Rio de Janeiro e nas principais cidades do Império, houve um movimento muito forte por alistamento e, nesse sentido, a observação do Dionísio Cerqueira ela é absolutamente corroborada pelos testemunhos da época, pelos relatórios, porque ela contrasta fortemente com o que era até então a visão do recrutamento militar do Brasil. O recrutamento era executado basicamente como uma ação de força sobre indivíduos desprotegidos, quer dizer, indivíduos que não possuíam um protetor, que não estavam ligados a clientelas ou redes políticas que de alguma forma que os protegessem do recrutamento, e tinha muitas vezes uma função que o historiador Peter Bate designa como proto-penal, né? A ideia era basicamente levar essas pessoas para fora das suas comunidades, regiões, vilas. Então ele incidia muito fortemente sobre esses desprotegidos, podiam ser libertos, podiam ser migrantes, podiam ser pessoas pobres, mas que de alguma maneira não estavam cobertas ou protegidas, né, por um guarda-chuva político, social. Então ele era muito impopular. E, de fato, após a invasão do Paraguai, essa movimentação popular ela surpreendeu muito aos contemporâneos. A gente tem que levar em conta também que, enfim, o serviço militar era uma tarefa muito incerta. Sempre houve indivíduos que voluntariamente se alistavam, né? Não é para dizer que todo mundo ia contra a vontade, eram pessoas que queriam escapar de opressão familiar, de opressão local, escravos fugitivos, enfim, todo tipo de gente que encontrava na instituição militar aquilo que o historiador canadense Henry Cray designou como o abrigo da farda. Mas esse grupo de voluntários ele era infinitamente menor do que o daqueles que eram forçados a ingressar nas fileiras. Bom, o decreto ele procurou resolver justamente o problema de separar, digamos assim, aqueles que ingressavam pela força normalmente, né, que eram conhecidos como recrutas, dessa nova categoria de voluntários. Então ele mesmo contribuía para a heterogeneidade nas fileiras, né, porque criava pelo menos duas categorias de soldados, sendo que aos voluntários eram prometidas uma série de vantagens, como um soldo melhor, possivelmente terras na fronteira, acesso ao serviço público, pensões, que era uma coisa assim completamente fora da curva naquele momento, quem é que recebia pensão sendo pobre, né? E basicamente a ideia de que eles poderiam se desengajar tão logo a guerra tivesse acabado. Então, assim, muita
gente se voluntariou, e a burocracia imperial, tal como anotado em vários relatórios de presidente de província, não tinha capacidade naquele momento de absorver todo mundo, porque não havia quartéis, não havia registro, o sistema de transporte para o front não estava preparado, questão que até hoje é pouco estudada, relativa, né, à contratação de barcos, porque foi um movimento enorme, e isso ainda é muito pouco estudado, como é que eles eram transportados, como é que eles eram treinados. Então, isso ficava, em geral, primeiramente na mão de autoridades locais que tentavam dar algum treinamento e que até por falta de quartéis, né, que fora do Rio Grande do Sul praticamente não os havia, esse pessoal acabava ficando em celas, né, mas não necessariamente, pelo menos no período inicial, essas celas significavam prisão. É uma forma de alojamento, talvez do único tipo de prédio público que havia nas províncias para inicialmente alojar esses indivíduos, né? Então, assim, esse movimento inicial durou, na minha pesquisa, até agosto de 65, e foi muita gente mesmo absorvida da gente se voluntariando. O que também ainda não é muito estudado são as redes de recrutamento desses voluntários, né? Aparentemente, foi raro o caso de um voluntário que se apresentava individualmente. O Dionísio Cerqueira até foge um pouco disso. Mas, normalmente, as pessoas iam em grupo e esses grupos eram coordenados por alguma autoridade local que pretendia demonstrar seu patriotismo, sua contribuição para o esforço de guerra. Lógico, todo mundo achava que seria um conflito rápido, todo mundo, pelo menos no nível mais popular, todo mundo, né? As autoridades sabiam que ia demorar um pouco, não tanto quanto demorou. E, evidentemente, as pessoas queriam ferir vantagens a partir desse movimento. Então, assim, ainda não é muito estudado o papel das chamadas sociedades patrióticas, né, que surgiram, digamos assim, de forma espontânea em várias províncias, para amparar esse processo de recrutamento, nem das notabilidades locais que eventualmente, né, custearam as etapas iniciais. Os relatórios também mostram muitas doações pecuniárias, né, funcionários públicos oferecendo uma parcela do seu salário, doações espontâneas, eventualmente, assim, acho que o primeiro historiador que prestou mais atenção a isso de uma forma moderna foi o Ricardo Salles, mas essa área de pesquisas ela não avançou muito, né, para entender um pouco até qual era o sentido do conceito de patriotismo naquele momento. Lógico, era vingar a honra nacional que havia sido ultrajada, mas por que é que a invasão paraguaia ao território de Mato Grosso ela despertou esse entusiasmo repentino, se você levar em conta que ali estávamos há menos de 20 anos da unificação completa do território, com o final das revoltas regenciais, ou seja, muitas regiões que anteriormente até demonstraram, né, um ímpeto federalista ou separatista, vão se engajar nesse processo inicial. Mas, evidentemente, que o Rio Grande do Sul continuava sendo a província que mais contribuía. Mas aí aparecem outras províncias, como a Bahia, né, Pernambuco, o próprio Rio de Janeiro, que vão contribuir bastante nesses momentos iniciais da guerra. Então, o voluntariado ele criou uma categoria, de certa forma, vista como nova, né, que seria um lugar diferente para esses voluntários dentro do Exército, mas, ao mesmo tempo, esse movimento colaborou para dificultar a própria uniformização das tropas, né? Já que havia, digamos assim, soldados com diferentes procedências, muito esforçados, e uma parcela voluntária. Deve ser ressaltado também que, mesmo nesse período de maior entusiasmo, as deserções e também as dispensas por motivo de saúde continuaram relevantes, lógico que elas iriam aumentar nos meses e anos seguintes, mas é que esse fenômeno não é só do período posterior, ele também está presente aí nesse momento. Enfim, o voluntariado, para mim, foi uma tentativa do Estado Imperial, né, na ausência de uma burocracia especializada no recrutamento militar, de estimular um aumento substantivo das suas forças, né, entendendo que o que vinha pela frente não ia ser fácil. E quando é que foi mais ou menos que essa maré de voluntariado inicial começou a parar e o governo começou a passar trabalho para conseguir gente disposta a lutar? Como eu falei antes, ela nunca foi muito tranquila, mas depois de agosto de 65, a situação começa a piorar porque
o recrutamento era muito politizado pela Guarda Nacional, e a Guarda, por sua vez, era muito politizada pelos dois grandes partidos políticos do Império, os liberais e os conservadores, né? Nesse caso, na época da guerra, os conservadores e a Liga Progressista. E então havia muitas acusações de injustiça, de chefes políticos estarem recrutando entre seus adversários, na clientela dos adversários, e essas práticas geraram muitas críticas e evasões. Agora, evidentemente, a coisa foi piorando ao longo de 1866, na medida que, enfim, a guerra não se resolvia. Os paraguaios basicamente haviam sido expulsos do território do Rio Grande do Sul, prosseguiram no Mato Grosso, onde ficariam até 1867, mas, enfim, o Mato Grosso é muito longe, né? Saíram do Rio Grande do Sul, e a ação passou a ocorrer primeiro em território argentino e depois em território paraguaio. Também, evidentemente, as notícias dos acampamentos chegavam às pessoas, né? Seja pela imprensa, seja por cartas. A gente ainda não tem estudos muito aprofundados sobre a disseminação, há belos estudos sobre imprensa e guerra, mas não estudos aprofundados sobre a disseminação, e o fato de que muitas pessoas morriam, né, devido às péssimas condições dos acampamentos, condições sanitárias mais até do que devido a combates, começou a chamar a atenção da população, e evidentemente aí aquele pavor tradicional ao recrutamento aumentou. Eu diria também que nesse movimento há um certo temor da uniformização, né? Porque os voluntários iam basicamente por uma condição militar melhor, mas eu acho que começou a ficar claro que não haveria muitas distinções ali nos acampamentos entre quem era voluntário ou não. Então isso também, digamos assim, esse desejo de uma diferenciação social se manter, ele acabou de certa forma impregnando, digamos assim, comportamento da população, e evidentemente aí você tem a rejeição ao recrutamento, que é um fenômeno que vai se aguçado com a derrota em Curupaiti, em setembro de 1866, quer dizer, que demonstrava que a guerra ainda ia demorar mais, e evidentemente aí você tem uma série de atitudes, né, contra o recrutamento, sejam aquelas que dizem respeito à resistência da inércia, as pessoas não se apresentam, os chefes políticos locais se recusam a mandar sua clientela, até casos mais graves, né, de ataques a escoltas e cadeias, que foram muito comuns principalmente nas províncias do atual Nordeste brasileiro, onde são repetidos os informes que vão para o Ministério da Justiça, que dizem respeito justamente a esses ataques. Agora, a gente deve levar em conta também que o movimento de resistência ao recrutamento não é, digamos assim, uma iniciativa apenas dos homens livres e pobres que rejeitam a guerra, né? Ele é apoiado, em geral, pelas elites, pelos chefes políticos locais, que também protegem sua clientela. Portanto, aí, ao longo de 66, a gente tem, digamos assim, uma porosidade, né? Uma queda no apoio, até mesmo de grupos das elites brasileiras que estão mais interessados em manter, digamos assim, seus trabalhadores do que em colaborar para um esforço de guerra nacional. E acho que aí é uma outra questão que precisa ser melhor estudada, que é a que diz respeito ao apoio dos diferentes grupos de poder das províncias ao esforço de guerra. Na minha opinião, esse apoio vai diminuindo a partir da etapa inicial e, digamos assim, o ônus desse prejuízo, desse esforço, vai acabar se concentrando, né, na elite política imperial e naqueles elementos que participam mais proximamente do imperador, né, os membros do Conselho de Estado, né, os ministros, os agentes diretamente relacionados ao Estado imperial e menos, digamos assim, as fontes de poder da sociedade. Então há uma erosão que afeta não apenas o apoio popular, mas o apoio das autoridades locais. Então a gente tem aí uma bibliografia mais recente, né, que mostra que, evidentemente, o Estado imperial não era
apenas, né, a centralização, mas a capilarização, quer dizer, a capacidade que esse Estado tinha de encetar compromissos com grupos de poder local, né? E vai ficando clara a resistência desses grupos também a colaborar com o governo central do Império, porque eles, de alguma maneira, não veem mais sentido em apoiar a guerra. Todo mundo quer que o Brasil vença, mas, assim, muitas pessoas não querem mais arcar com o ônus disso, né? O ônus tanto da perda de trabalhadores quanto da impopularidade do recrutamento em suas cidades e vilas. Então, inicia-se uma crise que vai durar até o final da guerra e que diz respeito à limitada capacidade de extração, no caso de homens, por parte do Estado Imperial, que não tem capilaridade, não tem burocracia, não tem um conhecimento muito ampliado de quem ele pode ou não recrutar para além, evidentemente, das listas da Guarda Nacional, que é um elemento fundamental, pelo menos para executar o recrutamento, e que não consegue direito ver a sociedade como um Estado, né? Na expressão famosa do antropólogo James Scott, né? Ele não consegue porque ele não tem como extrair. Então, a Guerra do Paraguai ela demonstra também o limite extrativo do Estado Imperial, nesse caso, uma campanha contra um adversário coeso, uma campanha de longo prazo, que precisa de um esforço permanente. E esse é o drama, né, dessa segunda metade da década de 1860. Uma das coisas que dificultava muito a vida dos soldados do Paraguai era o calor insuportável que fazia no interior do continente, em especial no Paraguai. Então, os soldados sofriam muito com as variações térmicas. Mas você que está ouvindo isso aqui, você não está em guerra e não precisa passar por esse sofrimento, porque hoje você pode comprar as roupas da Insider, a patrocinadora desse episódio de hoje. A Insider tem uma tecnologia de modal de roupa que absorve menos calor do sol e tem uma melhor dissipação de calor, então você não sofre tanto com o sol, o que pra mim foi uma descoberta daquelas que muda a vida. Hoje, o meu guarda-roupa, pensando em camiseta, é praticamente todo Insider, e até camisa social também, eu já comprei algumas da Insider. E nós estamos em época de Black Friday antecipada, e comprando com o meu cupom História FM, você já ganha 12% de desconto. Mas se você escolher as peças certas no site da Insider, as que estão com os melhores descontos lá, os descontos podem chegar a até 50%, a metade do preço. E você ganha o meu desconto tanto com o cupom História FM, quanto se você comprar no link que está aqui na descrição desse episódio, que aí o desconto é aplicado automaticamente. Então vai ali na descrição, tá ali o link que te dá o desconto automático, tem o cupom de desconto se você quiser usar também por outro link e tal, tá tudo na descrição. Não perca a chance de virar um adulto premium e juntar estilo e tecnologia com a Insider. Aqui eu queria comentar sobre a questão de recrutamento de libertos e coisas do tipo, porque eu tava vendo que esse assunto, né, do recrutamento de ex-escravizados libertos ou os escravizados que são vendidos pro Império pra lutar e tal, eu vi que isso era um tema sensível na época pelo medo de que isso pudesse de alguma forma ser entendido como um começo de processo de abolição, fora a especulação do impacto disso na economia, né? Aí eu queria entender o seguinte, houve muita resistência no Império a esse recrutamento de libertos, e quais os argumentos que eram levantados contra isso, né? Olha, o recrutamento de escravos e libertos, ele é uma prática antiga que vem do próprio período colonial brasileiro, né? Em tempos de emergência, se você não tem um contingente suficiente, você apela para os libertos ou para os escravos, né? Evidentemente, o exército brasileiro, no pós-independência, ele não aceitava o recrutamento de escravos. O escravo, para ser recrutado, tinha que ser liberto condicionalmente e doado ao exército, ao Estado. Esse é um processo complicado porque ele envolvia uma forma de propriedade e envolvia, evidentemente, a vontade patronal nesse caso. Então, e a gente deve lembrar também que a Guerra de Independência do Brasil, com as exceções conhecidas, né, Bahia, Piauí, Pará, Cisplatina, em geral não foi constituída por campanhas longas. Então isso afetou muito pouco a escravidão, ao contrário do que aconteceu em outras regiões das Américas, né, nas quais você tem, a partir da Guerra de Independência, um processo mais acelerado de final da escravidão. E, evidentemente, eu acho que a Guerra do Paraguai, ela inclusive retarda iniciativas ligadas
contas a abolição por parte da coroa, porque a coroa, já em 64, ela vinha discutindo a possibilidade de uma lei do ventre livre, mas evidentemente todas essas iniciativas são paralisadas pelo estalar da guerra. A vitória na guerra passa a ser a prioridade, uma prioridade que eu acho que às vezes os historiadores desse período que não lidam com a Guerra do Paraguai têm um pouco de dificuldade de entender, mas ela é uma prioridade absoluta. Evidentemente, desde o início da guerra, havia um grupo de escravos, de indivíduos escravizados que fugia e se alistava como se livre fosse, né? Mas esse não é um movimento consensual, nem por parte da coroa, nem por parte dos proprietários. Agora, após a derrota na Batalha de Curupaiti, você tem um processo mais complexo, que é a retirada de um contingente argentino entre 4.000 e 5.000 soldados para suprimir rebeliões internas, porque no interior da Argentina o recrutamento despertou paixões, vamos dizer assim, muito mais avassaladoras, né? Então, esses soldados saem. E aí há uma série de esforços a partir do imperador, do Conselho de Estado, de outros do Ministério, né? No sentido de ampliar o contingente para substituir esses argentinos. Então, historiadores como Ricardo Salles, como Jorge Prata de Souza e outros iniciaram, na verdade, a discussão da natureza desses esforços, né? E um ponto importante é a reunião do Conselho de Estado de novembro de 1866, quando foi decidido, então, que o Estado brasileiro, que já vinha estimulando, evidentemente, doações de escravos, tentaria também estimular um processo mais acelerado de libertação para inserção nas forças militares de mar e terra. A questão é que a monarquia não dispunha de recursos para comprar, 25.000 escravos. Né? Não tinha. E os senhores não estavam interessados em doar para o esforço de guerra. Né? Então, você tem ali uma negociação, e, em geral, a compra, mais o número de escravizados, né? Entre 5 e 10 mil que foi obtido, aparentemente era inferior à necessidade. Então, não se trata de um exército de escravizados, no sentido como foi algumas vezes relatado, uma bibliografia mais voltada na denúncia da guerra, né? Foi um processo relativamente limitado, se você pensar que o censo de 1872 apontava que ainda existiam 1.500.000 escravos do Brasil, homens e mulheres, né? Então foi um processo limitado, que também, novamente, demonstra a dificuldade da monarquia em extrair, devido justamente à sensibilidade dos proprietários. Evidentemente, alguns conselheiros de Estado viram nesse processo uma possibilidade de acelerar a abolição. Mas quando a gente olha os números, ele foi muito limitado nesse sentido. Infelizmente também, quando a gente pesquisa os arquivos militares, particularmente as listas de alistamento, seja no Arquivo Central do Exército, seja no Arquivo Nacional, não sei direito como é que se encontra essa documentação nas antigas províncias, atuais estados, muito difícil definir a cor do indivíduo pelo nome, e os documentos também, em geral, não trazem a cor. Em alguns casos até é possível intuir, mas é muito difícil, né? Então, assim, houve um número que não era provavelmente o número esperado. Agora, esse número foi importante para cobrir os claros das fileiras no período restante, né, entre o final de 1866 e o final da guerra. Então, há uma modificação ligeira no contingente com a entrada desses grupos, tanto na Marinha quanto no Exército. E, evidentemente, né, para aqueles que sobrevivessem à campanha, havia a perspectiva da liberdade no pós-guerra. Mas esses indivíduos que foram libertos na condição de servir não eram membros de um exército libertador, como, por exemplo, foi o Exército da União nos últimos anos da Guerra Civil Americana. Eles ingressavam numa organização burocrática ainda arcaica e pré-moderna, né, e que não era necessariamente um laboratório da cidadania. Muito pouco, na verdade, se avançou nos últimos 20, 25 anos em relação às hipóteses que o Ricardo Salles levantou no livro dele sobre escravidão e cidadania na formação do Exército, né? Em parte, eu vejo isso como um problema até
digamos assim, da escolha de temas nos cursos de pós-graduação, porque, assim, hoje em dia a gente tem uma enorme assimetria, com muito mais gente escolhendo trabalhar com temas de história contemporânea. Em parte também devido à própria dificuldade documental, né, que oferece um desafio gigantesco para você localizar esses indivíduos. O Jorge Prata de Souza, na pesquisa dele, ele trabalhou com arquivos notariais, com cartórios do Rio de Janeiro a partir de cartas de alforria. Em Porto Alegre também, o Paulo Staldo Moreira fez coisa semelhante. Então, talvez essas duas províncias estejam um pouco melhor documentadas. Para as demais, eu desconheço pesquisas. Uma questão ainda sobre essa coisa do recrutamento e tal, é que a gente tinha casos de donos de escravizados que queriam vender eles para o Império, né, para lucrar alguma coisa, e você tinha casos de quem mandava os escravizados agora libertos para ir para o exército no lugar de algum parente ou até de si mesmo no conflito, né? Tinha essas duas esferas, digamos assim, né? Você podia fazer por doação ou por substituição, e não foi incomum o caso da substituição. Quer dizer, alguém é recrutado e o pai compra um escravo e manda no seu lugar. Isso aconteceu. O sistema permitia, isso era até uma válvula de escape, né? Se você pudesse contratar um substituto, você mandava. Não é uma prática apenas do Brasil, né? Nos Estados Unidos eles chamam de comutação. Então você substitui e manda alguém no teu lugar. Em geral, essas substituições eram feitas por pessoas livres, até porque o preço dos escravos estava aumentando nesse período, né? Mas não foi raro que ocorresse também esse tipo de substituição. O caso que eu acho mais incrível é você estudar realmente a relação do governo com os proprietários no sentido das vendas, né? Então, entender quem vendia, que tipo de escravizado era mandado para o front ou para a marinha, se havia alguma característica comum entre esses indivíduos, né? E, particularmente, qual foi o impacto da campanha na consciência desses indivíduos do pós-campanha, né? Esse talvez seja o tema mais incrível e menos estudado, ou seja, será que a experiência da Guerra do Paraguai ela realmente teve um impacto no sentido de imprimir um tom mais abolicionista aos debates sobre o assunto? Eu acho que não. Primeiro porque, assim, a gente só vai ter uma retomada enorme, até prova em contrário, né, da campanha abolicionista na década de 80. Depois, né, você pode dizer, bom, mas e os oficiais do exército que comandaram esses indivíduos? Entre os oficiais do exército, eu acho que a gente deveria também estudar os padrões de propriedade escrava, né? Não está claro que esses oficiais não tivessem, uma parte deles pelo menos, escravos também. Então eles poderiam se comportar ou como pequenos proprietários ou como antagonistas da escravidão. Mas o fato, e isso fica claro na correspondência, por exemplo, do Benjamin Constant, que é a mais conhecida, é que a ideia de que libertos fossem incorporados ao exército, para muitos oficiais, degradava o seu status, que eles então passavam a ser comandantes de ex-escravizados. Então, assim, essas pesquisas sobre padrões de propriedade, sobre atitudes, e principalmente, né, sobre o efeito da vida militar na conscienciação dos libertos que serviram, precisa ser aprofundada para a gente poder realmente ter uma ideia de como a guerra impactou a vida desses indivíduos, né, e tipo de aprendizado eles fizeram através do serviço militar, porque quando eles voltam a partir de 69, 70, eles voltam para uma sociedade que não havia se modificado muito do ponto de vista das suas hierarquias. Os soldados negros, eles costumavam ser integrados a tropas multiétnicas ou eles costumavam ser agrupados em unidades exclusivas para soldados negros? E existem unidades de soldados negros que são mais conhecidas? E aí qual seria a atuação delas, né? No início da campanha houve algumas iniciativas, principalmente na Bahia e Pernambuco, no sentido da criação de batalhões de zuavos, e que seriam batalhões basicamente segregados, batalhões negros, mas nenhum desses batalhões perdurou. Então, na verdade, uma vez nos acampamentos, eles eram fundidos em batalhões multiétnicos.
Então, assim, a gente não tem no campo de batalha por muito tempo a experiência de batalhões segregados. E eu acho que durante algum tempo se estudou um pouco essa assimilação pensando na experiência histórica dos Estados Unidos, onde havia, de fato, os batalhões, né, de negros, principalmente a partir de 1863, né, US Colored Troops, que não serviam junto com os brancos porque, basicamente, o racismo nos Estados Unidos, mesmo no norte, era muito violento, né? Daí até aquele filme Tempo de Glória, que mostra um pouco essa experiência, né? No caso do Exército Brasileiro e também da Marinha, as fileiras já eram ocupadas por muitos indivíduos que racialmente a gente pode definir como negros, né? Então, assim, o impacto visual da chegada de libertos não alterava muito profundamente, né? Porque a gente tende a pensar que só os escravos eram negros. Não, havia negros libertos, mestiços, servindo nas Forças Armadas. Então, eles, apesar dessas iniciativas dos UAVs, na verdade, os batalhões eram reorganizados e, enfim, não havia esse tipo de iniciativa de batalhões exclusivamente de ex-escravos ou exclusivamente de negros. É claro que se você vê as fotos, vai perceber que há muitos indivíduos ali de descendência afro-brasileira. Mas, enfim, isso faz parte até da própria composição da força militar, já que não havia no Brasil empecilho formal ao serviço militar de negros e pardos, né? A discussão que me parece possível de a gente chegar a algum lugar nesse momento é tentar entender se houve oficiais negros servindo, né? Eu até hoje encontrei muito poucos, encontrei 2 só vindo dos batalhões de Zuavos na Bahia, mas assim, eu não pesquisei muito nessa área. Seria importante que pessoas interessadas nesse campo buscassem descobrir se a guerra favoreceu ou não a promoção de oficiais negros ao longo de toda a campanha. Eu lembro que você comentou numa resposta recente que existe uma certa dificuldade às vezes em levantar uma porcentagem de soldados negros ou não, porque muita documentação não especifica se, né, tem o nome da pessoa tal, mas não tem nenhum indício da cor dela e tal. Mas eu queria saber, assim, baseado no que você já pôde pesquisar ou ler até hoje, existe uma estimativa aproximada da porcentagem de soldados negros no Exército Brasileiro nessa guerra? E eu queria saber também se o número de soldados negros na Guerra do Paraguai, especialmente do lado brasileiro ali, né? Se essa porcentagem oscilou muito ou se ela se manteve constante, se é que tem dados sobre isso, né? Eu pergunto porque eu li isso em algum lugar, agora eu não vou lembrar qual foi o livro, mas eu li em algum lugar que no fim da guerra a maioria dos alistados negros já tinha perecido em combate ou algo do tipo, né? Mas eu não sei se essa informação está correta. Essa ideia de que, por exemplo, os libertos teriam sido usados como bucha de canhão, ela, na minha opinião, ela desconhece o fato de que as condições sanitárias do Exército Brasileiro eram péssimas e que a maioria das pessoas pereceu, a maioria das que pereceu em função disso, né? Epidemias, né? Problemas de diarreia, basicamente o cólera, né? Problemas que, na minha opinião, são fascinantes, que é a questão das dietas, né? O que se comia nas regiões de origem e qual era a ração, questões também relacionadas à medicina sanitária, que ainda são pouco exploradas, né? Como é que se tratava essas doenças, quais eram os remédios, como as escolas diferentes, eram 2 principais, né, Salvador e eu acho que Rio, escolas de medicina operavam no front. Então, esses assuntos são, na minha opinião, fascinantes e pouco estudados. Também eu acho que muitas vezes se desconhece a natureza dos combates dessa guerra, que é uma guerra de atrito, em que ocorrem muitos encontros pessoais, né, e que são muito violentos. Portanto, você tem uma incidência de mortes muito grande, até porque, enfim, não havia asepsia num nível mais elevado para cuidar de ferimentos leves que às vezes evoluíam para uma gangrena. Agora, eu não encontrei na documentação que eu pesquisei até hoje nenhuma instrução no sentido de que os ex-escravos deveriam ser colocados na linha de frente primeiro ou alguma coisa nesse sentido. Acho que a campanha era terrível para os soldados e, enfim, também não conheço uma
estatística do tempo médio de vida dos soldados no front, né? Quer dizer, quem fez a campanha inteira, qual era a expectativa. E a gente não tem ideia nem mesmo do número total que serviu na guerra, né? As estimativas vão ali de 120 mil a 80 mil, um relatório famoso aí que fala em 107 mil. Então, assim, nem quantos foram, nem quantos morreram, né? A ideia de que 50 mil pessoas morreram, 50 mil soldados morreram, me parece um pouco exagerada, mesmo levando-se em conta, né, a precária organização sanitária da época. Então, também a gente não conhece esses números, o que dificulta muito entender quantos negros serviram nos corpos. O que a gente tem são as observações dos comandantes militares argentinos, uruguaios e paraguaios de que o exército imperial era um exército de negros, o que eles associavam a um exército de escravos, né? Porque eles não vão operar essa diferença, e que era uma classificação que embaraçava muito os oficiais brasileiros servindo naquela campanha. Também, assim, é necessário deixar claro que o Paraguai, o exército paraguaio também tinha escravos, né? Lógico que num número muito menor que o brasileiro, mas o Paraguai tinha, sei lá, 5% de escravos na população total, e o contingente masculino foi todo incorporado no exército. Aí sim, boa parte pereceu na guerra, né? Mas eu não diria que esse contingente brasileiro de escravizados teria perecido na guerra. Isso me parece um exagero e, enfim, isso pode ser importante para algum tipo de retórica, mas a gente não tem conhecimento documental para poder fazer uma afirmação dessas com o que se conhece hoje, ainda, né? Não sei se alguma documentação nova que venha a ser revelada no futuro poderá mudar um pouco essa visão. Aproveitando que você falou disso, de escravizados no exército do Paraguai, minha próxima pergunta seria sobre isso, né? Porque é de conhecimento relativamente comum entre professores de história de que o Brasil contava com soldados negros e tal, mas eu queria saber se eles também estavam presentes nos exércitos do Uruguai, Paraguai e Argentina, e se havia escravizados entre eles ou se seriam soldados libertos. Olha, no Uruguai com certeza, né? Porque a sociedade uruguaia tem uma composição diferente da Argentina, mas na Argentina não seria incomum, mas eu nunca li nada sobre isso. No Uruguai você tem também uma população nativa e uma população que vem do Brasil para o Uruguai, né? Que aliás era uma grande questão da política externa entre Brasil e Uruguai devido às fugas pela fronteira e à presença de estancieiros brasileiros no Uruguai que levavam seus escravos para lá. Então no Uruguai com certeza, na Argentina eu sei menos a esse respeito, não é impossível, porque havia uma população negra, né? Mas se eles eram ou não classificados assim a gente não sabe direito. O Uruguai usou muito o odioso sistema de alistar prisioneiros de guerra, né? Principalmente prisioneiros paraguaios da primeira fase, que vão sendo integrados às forças uruguaias ali depois da campanha desastrosa do Paraguai no Rio Grande do Sul. Então, os enganchados, como eles chamavam, né? Que são prisioneiros que então passam a servir do lado uruguaio. Bom, o Paraguai, assim como o Brasil, é uma sociedade, um Estado, né, que não teve uma guerra de independência prolongada. E talvez por isso a escravidão sobreviveu naquela república até a época da guerra. Havia escravidão, agora o impacto dela na demografia era pequeno, acho que 3 a 5%. Né? Havia também um fenômeno no Paraguai da escravidão estatal. Né? Havia escravos que serviam ao Estado e escravos que serviam a particulares. Como o recrutamento da população masculina foi total, esses escravizados acabaram sendo integrados ao exército paraguaio. Conheço pouco sobre essa trajetória, né? Isso vem sendo estudado por uma historiadora argentina radicada nos Estados Unidos, a Mariana Katz, mas eu não sei em que ponto está agora essa pesquisa que ela vem fazendo. Também é uma pesquisa que analisa o papel das formas de trabalho compulsório no Paraguai, um assunto que também já havia sido analisado por outra historiadora, essa paraguaia, Milda Rivarola, né? Ou seja, a sociedade paraguaia ela tinha um volume desproporcional de trabalhadores compulsórios, seja trabalhadores não assalariados.
né, que, vamos dizer, um resquício do período colonial que sobreviveu no período republicano no Paraguai, né, que tendeu a ser um pouco cristalizado depois da ascensão da família Lopes ao poder. Então, mas com a guerra esse pessoal todo foi recrutado e uma parte deles eventualmente pereceu, como boa parte da população masculina paraguaia. Então, eu diria que talvez mais interessante do que pensar só na questão de negros servindo em vários exércitos é pensar um pouco no papel desse trabalho compulsório e na transformação desses trabalhadores em soldados, né? Porque muitos desses países ainda estão num período de transição entre trabalho compulsório e trabalho assalariado. As velocidades não são as mesmas dependendo da província argentina que se analise. Então, a guerra vai incidir de formas diferentes sobre esses trabalhadores e, em parte por causa disso, você tem rebeliões muito mais pesadas no interior da Argentina do que no Brasil. Uma coisa que eu queria dizer, desculpa aí, Cris, é que a gente tem alguns dogmas sobre a guerra que até são interessantes porque estimulam pessoas a estudar. Que um é o genocídio paraguaio, o outro é a destruição da população negra escrava, o outro é a influência da Inglaterra, né? Diz assim, bom, mas se isso não são pontos importantes, por que a gente vai estudar? Porque há vários outros pontos que você vai percebendo à medida que vai lendo e descobrindo, que eu acho que são tão interessantes quanto esses que nos corroboram. Como, por exemplo, né, você está lidando com repúblicas que são, com exceção talvez do Império Brasileiro e do Paraguai, mas Argentina e Uruguai não são repúblicas consolidadas do ponto de vista do Estado Nacional. As lealdades nacionais não estão consolidadas, né? Então, isso aí é parte de um processo enorme de construção estatal que está acontecendo e que afeta uma série de identidades locais ainda pouco alinhadas. Quer dizer, há muitas outras vertentes que a gente pode levantar e estudar e que não estão esgotadas e que não necessariamente são tão difíceis quanto, às vezes, buscar essa questão numérica específica que ainda está muito pouco clara. E, pelo que se sabe das pesquisas sobre o tema, existem evidências de que o tratamento de soldados de cor nessa guerra era pior do que de outros grupos, tanto na distribuição de tarefas quanto de castigos físicos diante de contravenções? Eu não conheço trabalho específico sobre isso, mas evidentemente o Ricardo Salles, no trabalho clássico dele, pioneiro, ele estudou justamente várias cartas do Caxias no sentido de que as punições deveriam ser severas porque havia um número de ex-escravos servindo no Exército Brasileiro. É um trabalho muito importante do Ricardo. Depois o Caxias também tentou, sem sucesso, instituir a pena de morte por crimes hediondos cometidos no campus ou por crimes de caráter disciplinar. E Caxias também tentou interferir na questão das condecorações. Ele achava que as condecorações destinadas aos oficiais deviam ser diferentes das condecorações dadas aos soldados, porque ele dizia que os custos da coragem eram diferentes, ou seja, ele achava que o oficial tinha muito mais a perder e que o soldado podia ser bravo, motivado, por exemplo, pela bebida, né? Isso ele conseguiu criar uma condecoração. Agora, sobre as evidências de um tratamento pior, isso implicaria uma pesquisa sobre a socialização no campo de batalha. Eu não conheço, mas o meu conhecimento sobre esse assunto realmente é limitado. É uma pesquisa que discuta se aqueles escravizados que chegavam recebiam um tratamento diferencial para pior. Evidentemente, a gente sabe que um soldado novo que chega num acampamento, ele, em geral, lhe é dado o que há de pior em termos de serviço, né? Uma questão até de hierarquia. Mas se esse viés, se esse tratamento tinha um viés, evidentemente, racial, eu não sei, né? Uma coisa assim que eu gostaria também de lembrar do Caxias é que, em geral, ele foi contra a ampliação do exército com os escravizados. Ele escreve muito sobre isso na vasta correspondência que dirigiu aos secretários e ministros da guerra, porque
porque ele achava que isso geraria muito conflito dentro das fileiras, mas ele foi voto vencido, né? Agora, evidentemente, em relação à disciplina, ele era basicamente, nesse sentido, favorável a um disciplinamento violento. Essa não é só a posição dele, né? A posição de vários chefes militares mais experimentados. Enfim, a gente sabe que os artigos, né, do Conde Lippe, apesar de vigentes, nem sempre eram aplicados, mas que haviam punições pesadas. O que é menos estudado é a comutação de penas, são as negociações que são feitas nos acampamentos, né? Enfim, como a disciplina era cotidianamente negociada de comandantes e soldados. Esse, para mim, também me parece um assunto fascinante, porque, por um lado, havia diferenças hierárquicas de todos os tipos, por outro lado, eles estão juntos nesse barco, de certa forma, né? Não são iguais, mas estão juntos nesse barco. E, evidentemente, o Caxias, depois que ele assume o comando das tropas, ele tem todo um trabalho no sentido de melhorar as condições sanitárias, melhorar a alimentação, melhorar o pagamento dos soldados, porque isso era essencial para a disciplina e, evidentemente, para o desempenho da força militar. Se você vai estudar o Caxias na guerra, tem que estudar por todos esses diferentes matizes, né? Inclusive, digamos assim, a melhoria das condições para atingir o objetivo militar. Agora, até que ponto essas ações disciplinares incidiam mais sobre aqueles que vinham da escravidão, eu desconheço. Eu sei que você publicou um livro comparando a questão do recrutamento entre a Guerra do Paraguai e a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. E no fim do episódio eu vou pedir pro Vitor falar um pouco mais do livro dele para vocês que estão ouvindo, então fique até o final que vai valer a pena. Mas enfim, embora o tema desse episódio seja especificamente a Guerra do Paraguai, você poderia falar um pouco sobre as semelhanças e diferenças entre essas guerras quando o assunto é a presença de soldados negros nas tropas? Bom, em ambos os casos, o recrutamento de escravos para os exércitos, ele derivou de uma necessidade básica de recomposição das fileiras, né? Não havia mais voluntários em número suficiente e, evidentemente, tanto o governo brasileiro imperial do Pedro II quanto a administração Lincoln nos Estados Unidos decidiram que esses espaços iam ser supridos pelo recrutamento, através do recrutamento de escravos. A grande diferença é que no norte dos Estados Unidos, esse recrutamento ocorria majoritariamente no sul, ou seja, ao recrutar para o exército, os recrutadores da União iam ao sul, pegavam basicamente escravos fugitivos e alistavam nas fileiras do norte. Além disso, enquanto no Brasil era quase impossível, por exemplo, recrutar escravos no centro-sul, onde os proprietários ainda se ressentiam da crise que vinha desde a paralisação do tráfico internacional em 1850. Então as dinâmicas são muito diferentes, né? Porque no norte dos Estados Unidos o recrutamento não apenas servia para aumentar o tamanho do exército, mas também para diminuir a eficiência da economia do sul. Por quê? Porque as pessoas, os brancos do norte, não queriam mais servir, né, a partir de 1862, 63. Então, esse recrutamento que levou à incorporação de cerca de 188 mil soldados, né, ele foi absolutamente essencial para a vitória do norte na guerra. A gente pode fazer uma hipótese contrafactual e dizer, bom, mas também havia muitos imigrantes recém-chegados que poderiam, mas não foi esse caminho que foi tomado, né? Isso foi um caminho tão radical no sentido de que o serviço militar nos Estados Unidos ele era um emblema da cidadania. Os indivíduos vinham da Guarda Nacional, onde só podiam servir brancos, e a partir daí eram incorporados ao Exército, né? Mas a partir de 1862, Lincoln e o grupo que o apoiava entenderam que não dava para vencer o Sul se a guerra também não fosse dirigida para destruir a escravidão, né? Porque a escravidão era o baluarte da defesa sulista e da economia. Então eles entenderam que medidas precisavam ser tomadas não apenas no sentido da abolição inicialmente apenas dos escravos de senhores desleais, né, porque havia uma série de estados, 4 estados escravagistas que lutaram a guerra do lado da União, então nesses estados em tese não se mexeria, mas também porque basicamente havia negros no norte, uma minoria que pretendiam servir, então isso articulou um movimento pela abolição e pela ampliação
criação do serviço militar negro no Exército, que era um anátema, né, que levou à vitória. E até curioso, porque nos meses finais da guerra, vendo, né, a progressão dos exércitos da União, a elite confederada também ela discutiu a possibilidade de um recrutamento emergencial de escravos com a condição da liberdade para tentar deter a vitória do Sul, mas evidentemente no caso confederado não havia mais tempo, a coisa não funcionou. No caso da União, levou à vitória da Guerra Civil e foi um aspecto importante do processo da reconstrução do Sul que começaria nos anos seguintes, né? Portanto, assim, de certa forma, o serviço militar negro no Norte é indissociavelmente ligado à questão da abolição. No Brasil, basicamente, esse recrutamento se faria dentro de regiões onde a escravidão era essencial para o trabalho e, como vários conselheiros de Estado deixaram claro, ele não poderia ser conectado à perspectiva da abolição. E, no caso, esses libertos iam lutar no exterior e não necessariamente pela causa da libertação da escravidão no Brasil, né? Esse assunto interno não vai ser resolvido pela guerra. Então são situações, de certa forma, parecidas no sentido da necessidade militar, mas muito diferentes na maneira como elas são implementadas, né? E nas consequências que elas trazem no final da guerra. Porque no final da guerra, vários ex-soldados negros do Exército da União permaneceram no Sul e foram alguns deles importantes para o processo de reconstrução, que foi uma tentativa, né, de ampliar, e de fato se ampliou, ainda que temporariamente, né, direitos civis e políticos, né? Enquanto no Brasil, essa volta se deu para uma sociedade que, nos seus valores e hierarquias, não tinha sido profundamente alterada. E nos Estados Unidos ainda tem uma quebra de paradigma, porque o serviço militar era um emblema da cidadania e você permitir que negros servissem criava, né, um precedente para discutir a cidadania negra no pós-guerra. No Brasil, o serviço militar não era um emblema de cidadania, era uma atividade, em geral, destinada aos setores mais pobres e desprotegidos. Então, nesse sentido, ele não politizava, ou pelo menos aparentemente não politizava, aqueles libertos que eventualmente passaram pelas fileiras, né? Aí talvez uma questão que seja discutida é como a abolição reaparece na década de 80, na chamada crise militar, quando oficiais se recusam a perseguir escravos. Bom, a gente tem que ver isso com calma, né? Na década de 80 do século XIX, há toda uma questão relacionada ao status profissional desses oficiais, que os leva a se voltar, talvez não necessariamente contra a escravidão, mas contra a posição que eles eventualmente poderiam ser associados de capitães do mato, né? Relacionar essa conjuntura de meados da década de 80 com a questão militar, com a Guerra do Paraguai, no sentido, né, de uma mudança de mentalidade da oficialidade militar, como talvez tenha feito o Nelson Werneck Sodré, me parece, e com todo respeito ao trabalho do Nelson Werneck Sodré, que é muito importante, mas me parece, com os elementos documentais que a gente tem hoje, uma tarefa ainda por fazer. Cerca de 1,5% de toda a população brasileira foi para a guerra, e mais de 1/3 deles não voltou. Muitas mortes foram causadas por doenças. Mais da metade dos soldados argentinos e uruguaios também não voltou para casa. Um outro ponto importante de se mencionar nesse assunto, e que já está bem consolidado até nas pesquisas sobre a Guerra do Paraguai, eram as caricaturas do Exército Brasileiro que apareciam nos jornais paraguaios e que tem tudo a ver com a questão da raça, né? Então aqui vão duas questões. A primeira é que, como o História FM é um podcast só de áudio, a gente não tem como mostrar essas caricaturas. Então eu queria pedir para você explicar para os ouvintes que tipo de caricatura era essa. E a segunda é se você sabe alguma coisa sobre esse tipo de caricatura racista aparecer também em jornais dos aliados do Brasil na guerra. Olha, o racismo foi um elemento contra os negros, mas também racismo contra os índios, né? Mas foi um elemento permanente da guerra. Através de várias visões, mesmo na Argentina, né, a ideia de que a guerra era feita para escravizar o Paraguai, então isso era muito operado, né, através de um determinismo racista. Se você lê os textos, por exemplo, do Alberdi sobre a Guerra do Paraguai, que são textos famosos e críticos, né,
há muito essa comparação, né, entre o Brasil estaria fazendo a guerra para expandir a escravidão em oposição à necessidade da Argentina de trabalhadores europeus, um determinismo racista muito forte. No Paraguai a gente tem esse elemento que é muito curioso, que já gerou muitos trabalhos sobre os jornais de trincheira, né? Durante a guerra o governo paraguaio publicou pelo menos 3 jornais de trincheira, quer dizer, jornais diretamente direcionados para os soldados, o que atesta também talvez um índice de alfabetização um pouco mais elevado, né? Eram jornais muitas vezes produzidos pelos próprios soldados, né? Com xilogravuras que às vezes lembram os nossos cordéis aqui no Brasil, né? O mais famoso era o Cabichuí, houve outros 2 também, Estrela e Cacique Lambaré, que eram jornais, enfim, como toda a imprensa paraguaia, ela era controlada pelo Solano Lopes, e os jornais basicamente enfatizavam, né, o esforço de guerra, o sacrifício, a liderança do Lopes, e nesse esforço muitas vezes eles apresentavam caricaturas de característica racista, né, bem racistas, né, ou animalizando o soldado brasileiro e as próprias elites brasileiras, ou diretamente vinculando o soldado brasileiro à ideia do macaco, o camba, né, como eles chamam em Guarani, e a covardia, né? Então é uma imprensa que usava, de certa forma, o racismo para denegrir o adversário, num esforço mais geral, né, para estimular os soldados paraguaios no seu esforço absolutamente impossível, né, de resistir a uma invasão da República. Então, o governo paraguaio tinha esse esforço direto, que vem sendo muito estudado ultimamente, né, por vários historiadores, que é uma característica até muito moderna, mas a gente tem que ressaltar que essa imprensa era totalmente controlada pelo governo paraguaio, ou seja, ela não vinculava necessariamente o que estava acontecendo de fato na guerra, mas exortava o sacrifício, a inventividade, e de fato é uma forma de criatividade popular, de arte, né, impressionante. Esse episódio, até o momento, né, ele foi mais focado na presença da população negra na Guerra do Paraguai, mas eu queria dedicar pelo menos uma pergunta para falar sobre a presença indígena nessa guerra. E a gente sabe que uma parcela significativa do Paraguai era de origem indígena, né? Inclusive, se eu não me engano, o Guarani era uma língua até mais falada entre a população do que o espanhol, o castelhano. Mas, para além disso, o que você poderia contar pra gente sobre essa presença? Assim, existiam batalhões indígenas eram recrutados nos diferentes países da guerra para fazer parte das tropas, o caso brasileiro, por exemplo. Como é que isso funcionava? Esse é um tema muito pouco estudado, né? Lá em Mato Grosso, eu sei que tem pessoas qualificadas fazendo pesquisas nessa área. Não conheço profundamente, mas evidentemente o Paraguai, o Estado paraguaio se constituiu, né, através da assimilação de populações indígenas nas fronteiras, principalmente guaranês, né, muitas vezes à força, como foi o caso na época do ditador José Gaspar de França, no sul do Paraguai, toda uma luta, né, pela incorporação. Isso tem a ver um pouco com aquela questão que eu levantei antes do trabalho compulsório, uma parte vinha por trabalho compulsório, mas também havia grupos indígenas que não eram assimilados e que circulavam pela fronteira, como os guaicurus, que eventualmente se aliaram por momentos aos brasileiros, né? Eles são mencionados na obra do Toné, da retirada da Laguna, né? Mas ali também é a questão das lealdades. As lealdades desses grupos são fluidas, né? Eles tendiam a se opor com mais veemência ao governo paraguaio, porque era o inimigo que estava ali mais diretamente colocado, mas eventualmente também podiam se voltar contra o Brasil. E o historiador francês Luc Capdeville, ele verificou que certos aspectos da própria guerra remontam a práticas da guerra indígena, né? E chega a falar sobre isso, mas é um assunto realmente muito pouco pesquisado, né? O papel indígena, a questão dos grupos mais nômades, né, do seu alinhamento através principalmente da fronteira de Mato Grosso, as eventuais incursões no Paraguai, as possíveis injunções, né, e discussões das elites militares brasileiras sobre como usar esses grupos indígenas contra o Paraguai, né? Então, aparentemente, a ideia que se tem
é que, na verdade, houve mais ação indígena, particularmente dos grupos não assimilados, contra o governo do Paraguai, naquela fronteira ali, a oeste de Mato Grosso, onde ambos os governos eram mais fracos, tanto o governo brasileiro quanto o governo paraguaio. Apesar de ter invadido o Brasil, aquela fronteira continuou exposta, né? Mas esse me parece um dos campos a respeito da guerra que tem um potencial enorme para ser ampliado. E para terminar, eu queria te perguntar sobre o impacto da Guerra do Paraguai no fortalecimento do movimento abolicionista no Brasil, né? O que a gente tem de fontes da época que dão indícios disso? A gente, quando o pessoal que está ouvindo está na escola, eu imagino que muitos passaram por aquela ilustração quando se fala em Guerra do Paraguai, aparece muito, né, do soldado negro voltando da guerra cheio de medalhas, ele vê a mãe sendo chicoteada no tronco e tal. Enfim, dá para dizer que a guerra teve um impacto no movimento abolicionista? Eu cada vez acho mais que não, né? Evidentemente a guerra tensionou a escravidão de várias maneiras. Tensionou no sentido do fato de que abriu um caminho para escravos fugitivos se alistarem no exército, tensionou por causa da necessidade de recrutas, né? Tensionou ao mostrar que não seria possível ter um exército poderoso, né, enquanto uma parcela grande da população, 20%, 15%, né, mas para 15% permanecesse na escravidão. Então ela tensionou bastante. Mas eu cada vez penso que ela teve menos impacto na manutenção da escravidão, né, porque a guerra terminou, a escravidão continuou existindo no Brasil por mais de 19 anos e evidentemente que se pode pensar em estudos que analisem fugas escravas em regiões mais afetadas pela guerra, né, o que colocaria ali o Rio Grande do Sul e Mato Grosso, né, mas as regiões que eram centrais para a produção escravista estavam em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão, estavam muito distantes do teatro, né? Evidentemente, houve alguns movimentos escravagistas, movimentos de escravos relacionados à guerra, particularmente a revolta de escravos na comarca de Viana, no Maranhão, que foi muito bem analisada pela historiadora Mundinha Araújo, né? Que foi uma revolta muito relacionada ao recrutamento maciço da Guarda Nacional do Maranhão, e também a presença maciça de desertores nos quilombos. Então você tem revoltas que têm a ver com o sistema de defesa interno, mas essas revoltas foram reprimidas. Então, assim, elas não geraram depois um movimento abolicionista imediato. Eu acho que a gente tende a pensar nessas formas clássicas, na Guerra do Paraguai enfraquecendo a escravidão. Ela certamente tensionou, mas eu não acho que ela tenha sido um fator de destruição da escravidão no Brasil. Acho que ela demonstrou claramente que a escravidão enfraquecia o Império, provavelmente após a guerra, né? A gente sabe que o Império encaminha a Lei do Ventre Livre em 1871, mas ela já estava encaminhada desde 64, então eu não vejo a guerra com esse potencial de aceleração da destruição da escravidão, mas a gente não sabe o que vem por aí em termos de pesquisa, isso pode ser contradito dependendo do que se encontrar. Acho que a gente pode pensar realmente no impacto que alguns veteranos sofreram e na sua volta ao Brasil com essa contradição que é expressa até mesmo nessa charge que você, nessa gravura famosa, né, que você refere, mas assim, isso ficou sendo um debate realizado no âmbito da opinião pública, mas que não evoluiu para um aumento do movimento abolicionista até a década de 1880, né? Vamos pensar assim, a guerra certamente mostrou que o Brasil tinha uma série de contradições e ela colaborou certamente para o enfraquecimento da monarquia. Então, provavelmente, ela colaborou para que, quando a monarquia viesse a agir com mais foco na resolução da escravidão, ela ficasse ainda mais enfraquecida, né? Levando a sua queda. Um alto grau de precisão é difícil, mas as estatísticas mais recentes e confiáveis colocam que o Paraguai perdeu cerca de 60% de toda a sua população, incluindo ao menos 75% de toda a sua população masculina.
Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer estudar mais sobre esse assunto. Se você tivesse que recomendar até uns 3 livros, o que você recomendaria para quem tá ouvindo? E claro, eu peço que você fale do seu livro, né? Eu recomendaria primeiramente o livro do Francisco Doratiotto, né, Maldita Guerra, que está com uma nova edição, que eu acho que é de 22, revisada, que é um livro que cobre aspectos amplos desse conflito. Eu também recomendaria o livro do Luc Capdevila, Na Guerra Total, A Guerra do Paraguai, que é um trabalho pesado sobre memória, é um livro com várias questões sendo colocadas, mas com um trabalho soberbo sobre o levantamento memorialístico do Paraguai, né, que é assim, um trabalho de campo muito bom. E evidentemente eu recomendo o meu trabalho, Duas Guerras nas Américas, que é uma comparação sobre recrutamento no Brasil durante a Guerra do Paraguai e recrutamento no norte dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana, que está com uma nova edição, revista ampliada pela FGV Editora. Acho que isso é um ponto de partida, né? Mas, assim, a gente tem muito mais gente hoje em dia trabalhando com o tema, tanto do ponto de vista editorial, quanto uma multiplicação de dissertações de mestrado e de teses de doutorado que podem ser levantadas no portal da CAPES. Então é isso, gente. Vitor, você tem alguma consideração final? Eu acho que trabalhando, atuando, né, na pós-graduação esses anos todos, a gente tem um interesse decrescente pelo século XIX, né? Os temas da história do tempo presente cada vez mais absorvem um número enorme de alunos, em parte pelo fascínio das fontes, né? A gente tem fontes eletrônicas, fontes digitalizadas, que são de mais fácil acesso, até pela distância pequena que nos separa de certos aspectos do passado, como, por exemplo, estudo do período militar, etc. Mas eu acho que algumas questões não podem ser convenientemente resolvidas e respondidas se a gente não voltar para o século XIX, para o papel das guerras na história brasileira, né, que são elas que constituem o exército, e para o papel de todos esses eventos na formação de um Estado que é evidentemente muito importante na vida de todos nós até hoje. Então, assim, eu gostaria de estimular as pessoas a voltarem a fazer pesquisa do século XIX. Acho que a gente agradece. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados aqui no finzinho do programa você encontra no post desse episódio no nosso site historiafm.com. Vai na descrição desse episódio, tem um monte de link ali, link dos cursos online, tem link do Apoia-se, link da Insider, tá tudo ali na descrição desse episódio, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.